Tudo bem com vocês? Legal, o Enduzê tá abalando, hein? Muita gente aqui com a gente. Hoje o Lucas vai falar uma coisa bem legal. Vamos deixar o Lucas falar e vamos aproveitar esse momento para todo mundo se reunir, se ver, estudar um pouquinho. Muita paciência nesse momento. Sejam bem-vindos e fiquem com a gente, tá? Um beijo grande, muitas saudades, muitas saudades. Nádia? Oi, pessoal, boa noite. Viramos youtubers, né? Queria agradecer o interesse de vocês. O Lucas, vocês já conhecem, né? Ele deu aula na semana passada, acho que temos algumas pessoas novas, então ele vai se apresentar, mas o Lucas é ex-aluno da faculdade, ele é especialista em endo, mestrando na pós-graduação ali em endodontia. Ele vai falar um assunto bem interessante hoje, que é remoção de instrumentos fraturados usando ultrassom. Ele tem imagens bem legais, assim, acho que vai ser bem bacana. Para as próximas semanas, a gente está programando outras coisas. A Exil vai dar aula, eu vou dar algumas aulas também. Falamos com amigos nossos para trazer assuntos diferentes, assuntos que vocês sugeriram. Essa ação desse projeto está programada 9 de setembro, se eu não me engano, e aí semanalmente a gente vai fazendo as aulas e com temas variados, né, dentro da endodontia, vai ser bem legal. Queria agradecer a ajuda do Bernardo para a gente poder fazer essa transmissão, né, prontamente nos socorreu, e a organização da Larissa, que é a bolsista do nosso projeto, ela que está organizando tudo, então queria agradecer os dois. Nós vamos deixar a câmera aberta, quem vai ficar com a câmera aberto para melhorar a conexão. Eu e a Exil estamos aqui, mas vamos fechar a câmera e o microfone para poder melhorar a conexão e o áudio do Lucas, tá bem? Saudades de todos, espero que vocês aproveitem a aula. Beijão! Fala, pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Quero agradecer primeiro aí a presença de todo mundo aí que veio assistir, veio falar um pouquinho aí sobre esse assunto, que é um assunto bem estressante, assim, né? Quem sabe, quem atua no consultório, né, fazendo endodontia, seja clínicos, né, ou até mesmo especialistas em endodontia, que a fratura, né, de instrumentos durante ali o processo de tratamento endodôntico é uma coisa bem estressante que a gente procura evitar ao máximo, mas quem faz sabe que acontece, né? Então, eu vim aqui mostrar um método, né, que eu utilizo aqui no consultório, né? Quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente simples, né? Simples e prática, tá? Então, na literatura, ela nos mostra uma gama de alternativas, né, de técnicas, de instrumentos que a gente pode utilizar para fazer essa remoção, né? Só que eu, Lucas Carpena, né, falando, o que eu utilizo aqui no consultório, né, que eu tenho um índice aceitável, assim, elevado de sucesso, assim, no procedimento de remoção, é o aparelho de ultrassom, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje, né? Não vou falar muito de comparar métodos, não vou falar muito da parte científica da coisa, né? Sou uma pessoa simples e prática, então é isso que eu quero demonstrar para vocês, como quando a gente tem o treinamento adequado, a gente tem as ferramentas adequadas, que a gente consegue, sim, resolver esse tipo de situação, né, da forma mais previsível possível, tá? Então, quando a gente começa a falar de remoção de instrumentos fraturados, né, vou falar um pouco das fraturas antes da gente ir para o procedimento em si, né? Quando a gente começa a falar de instrumentos fraturados, o melhor que tem na realidade, né, é prevenir, né? Grosseiramente falando, é não quebrar, né? Porque quando a gente acontece uma fratura, como eu já estava falando, é um evento ali estressante, né? Então, a gente tem alguns meios para evitar que isso aconteça, né? Isso eu vou conversar com vocês agora um pouquinho, né? Para isso, a gente tem que entender um pouco por que as fraturas acontecem, né? Elas geralmente acontecem pelo uso indevido do nosso instrumento endodôntico. Tá?
Então, assim, esquecendo um pouco do tratamento endodôntico por si só, né? Vamos pensar numa liga metálica, né? Por que uma lima endodôntica, ela quebra, né? Simplificando ao máximo, tá? Ela vai quebrar por dois motivos, né? Um deles é por torção, né? A gente tem instrumentos, no caso, quando a gente está fazendo endodontia automatizada, né? Nós temos instrumentos rotatórios e reciprocantes. Esses instrumentos, eles entram dentro do nosso conduto radicular ali, eles estão girando, né? Então, a gente tem fraturas por torção quando uma parte dessa lima, né, uma extremidade delas, ela fica presa na estrutura dentinária, né? E o motor continua ainda dando força, né, dando torque ali naquele fragmento, e acaba que uma das extremidades fica imbricada na dentina e o motor segue girando, acaba que ela gira no próprio eixo e acontece um procedimento acontece uma fratura, né? E o outro lado, né, as limas, elas fraturam também por fadiga, né? Tudo na vida tem um fim, né? Para as limas endodônticas não é diferente, né? Então, a gente tem que ter um controle ali, a gente vai conversar sobre isso também, a gente tem que ter um controle da utilização dessas limas, né? Para não acontecer de daqui a pouco fraturar em dentes que tenham canais retos, né, dentes amplos, né, são dentes que não deveriam, né, na verdade nenhum deveria, mas dentes que não, de forma alguma, deveriam ter acontecer uma fratura. Bom, agora vindo um pouco para endodontia, né, o que causa uma fratura em endodontia, o que causa uma fratura endodôntica, e quais cuidados que a gente pode ter para evitar, né, que isso aconteça. Basicamente, então, as limas, elas fraturam pela cinemática inadequada, pelo uso prolongado dos instrumentos, né, como eu falei ali anteriormente, pela seleção inadequada dos instrumentos por nós, né, pelos profissionais, e por anatomia, né? Tem casos que, devido a curvaturas acentuadas, por mais que a gente faça da melhor forma possível, cuide a cinemática, use lima nova, selecione o instrumento adequado, às vezes é para acontecer, né? A gente tem que prevenir da melhor forma, mas a anatomia é o maior desafio do endodontista, né? Vamos agora, um a um, vamos vendo item por item, tá? A cinemática inadequada, né? Quem trabalha já com instrumentação rotatória, reciprocante, né? A gente tem algumas configurações, né, de torque e de velocidade que a gente pode calibrar no nosso motor, né? Vocês que estão me ouvindo aí, algumas pessoas já são especialistas, né? Algumas pessoas já estão em semestres mais avançados, né? Mas outras estão em semestres mais iniciais, podem estar um pouco voando no que eu estou falando aqui. Eu tentei deixar a aula o mais simples possível, tá? Anotem se tiverem dúvidas, que aí depois a gente vai conversando individualmente ali no final da palestra, né? Mas então, quem já está acostumado a trabalhar com a cinemática rotatória ou a reciprocante, né, sabe que nos nossos motores endodônticos a gente consegue configurar o torque e velocidade, né? Alguns sistemas já vêm no motor pré-definido, né, essa configuração, a gente não precisa mexer, é só a gente mudar a opção ali do motor, tá? Mas alguns sistemas rotatórios, como não vem integrado no nosso motor, nós mesmos vamos escolher. O fabricante, ele recomenda, ali a gente tem que sempre estar atento a essa recomendação, tá? Que foi a cinemática, né? Em caso de instrumentos rotatórios, foi a cinemática ali que o fabricante testou e é o mais aceitável para aquele instrumento, né? Então, como é que a gente pode prevenir, né? A gente tem que ter esses motores, né, que tenham configuração de torque e de velocidade, né, como é o caso do motor que eu mostro ali no fundo do slide, que é o meu motor endodôntico, que eu adquiri no 10º semestre, quando eu ainda estava na faculdade, é o motor que eu uso até hoje, é um motor excelente, né, onde eu consigo ali pré-definir o quanto que eu quero trabalhar, né. Para a gente evitar essas fraturas por cinemática inadequada, a gente tem que evitar esses contraângulos diretos, que tem alguns equipamentos que funcionam na cinemática tanto rotatória quanto reciprocante, né, que a gente liga diretamente no
micromotor do nosso equipo, né? E faz o tratamento endodôntico. Eles funcionam? Sim, funcionam, são excelentes. Mas como a gente não tem esse controle de quanto que velocidade aquele motor está rodando e qual torque ele está exercendo, acaba que é muito mais fácil acontecer uma fratura do que se a gente tiver um motor que controle isso para a gente, né? A gente tem que cuidar também, cada sistema tem uma técnica adequada ali para a gente fazer o processo de preparo químico-mecânico dos nossos condutos, né? Então, a gente tem que cuidar ali com os excessos de pressão, como é o caso da instrumentação reciprocante, né? Que a gente tem que ir aos poucos ali fazendo movimentos de bicada, lavagem, renova a solução química que a gente está usando, seja hipoclorito ou seja clorexidina, né? E aos poucos, né? No momento que a gente exercer uma pressão a mais do que o nosso instrumento pode aguentar, pode ser que ocorra alguma fratura dentro do nosso canal, e aí começa as dores de cabeça, né? O uso prolongado dos instrumentos também é uma causa muito comum de fraturas, né, tanto de mecanizados, rotatórios reciprocantes, como também de manuais, né? E quando eu falo de uso prolongado dos instrumentos, tá? Eu quero falar tanto do número de vezes que a gente está usando aquela lima, como também do tempo de utilização desse instrumento durante nosso processo de instrumentação, tá? Então, vamos separar essas duas partes, né? Quanto ao controle do número de cada lima, tá? A gente tem que ter um controle de usos em quantos dentes a gente usou, né? Tem algumas formas da gente fazer esse controle, tá? Tem algumas limas que a gente consegue utilizar mais vezes, isso é um debate mais a fundo para se fazer, né? Algumas pessoas utilizam 3 vezes, outras 5, né? Não tem um correto, a gente tem que ter a segurança do sistema que a gente usa, né? Usar da forma adequada, né? Eu mesmo trabalho aqui no consultório utilizando muito instrumentação rotatória com as limas da Easy, né? Que são limas excelentes que eu consigo, por exemplo, utilizar em 5 molares, né? E eu tenho que ter um controle desse número de utilizações, né? Porque acontece se daqui a pouco eu me atrapalhar, eu estou usando um sexto, um sétimo molar, com certeza essa lima, ela já vai estar, aquela liga já vai estar, mesmo ela tendo tratamento térmico, né? Ela já vai estar fadigada e pode ser que eu nem entre numa curvatura e essa lima já frature, né? Então, para isso, a gente tem que controlar o número de usos, né? Uma alternativa interessante, né? Tem até no site da MK Life, vocês podem encontrar stops coloridos, né? Onde a gente pode predefinir, né? Sei lá, o preto uma vez, o verde 2 vezes, o rosa 3 e assim sucessivamente, né? E a gente vai fazendo essa troca e a gente tem um controle bem apurado, né? Eu aqui no consultório, que com algumas coisas eu sou um pouco mão de vaca, né? Eu acabo que eu faço do método mais simples que tem, né? Eu utilizo a lima, acabei de utilizar, eu escrevo em que dente que eu utilizei e guardo, esterilizo, guardo ali na gaveta, né? Quando eu tirar, eu já sei quantas vezes eu utilizei aquela lima. De jeito prático, funciona, tá? E agora, falando um pouco do tempo de utilização desses instrumentos, né? Para quem já faz endodontia ou que está começando a fazer aí, quando a gente faz endodontias com instrumentação manual, acaba que o processo de preparo, né, o processo químico-mecânico ali da coisa, demora, né, a gente passa uma série de limas, tem uma sequência, a gente faz nosso batente, faz nosso recuo, né, então a gente perde bastante tempo naquele processo de instrumentação, né. Já agora com o emprego dos instrumentos rotatórios e reciprocante, o processo de preparo ficou muito rápido, né? Então, tem dentes que a gente acaba conseguindo preparar ali em questão de 5, 10 minutos e a instrumentação está pronta. Então, às vezes, a gente fica com uma sensação que a gente tem que limpar mais ou que tem que trabalhar mais com aquele instrumento lá dentro. E não, a gente tem que quebrar meio esse paradigma, né? Os instrumentos rotatórios, eles foram feitos para realizarem o processo de instrumentação, mas a gente chega ali no nosso comprimento real de trabalho, né, e acabou o preparo mecânico da coisa, né. Se a gente acha que precisa fazer mais limpeza, então a gente troca a nossa lima rotatória ali para uma lima que tenha um tip, né, uma ponta maior, ou um taper mais calibroso, né, e novamente a mesma coisa, chega no comprimento real de trabalho, acabou o processo de instrumentação, né. Outra coisa é sempre que a gente
tirar a nossa lima de dentro do conduto, a gente tem que limpar as espiras, né? Como vocês podem ver aí, as espiras da minha lima estão cheias de debris, de dentina, né? De tecido ali contaminado, né? Que estão aglutinadas ali, obliterando as lâminas de corte do meu instrumento, né? Então, se eu não limpar e colocar de volta dentro do meu conduto, não que a lima vá quebrar, mas eu estou trabalhando com a lima ali dentro, né? Ela não está exercendo a sua máxima eficiência de corte, né? Então, ela está trabalhando ali dentro de forma ineficaz, então não tem um porquê, né? Então, a gente sempre limpa para que a gente consiga limpar de forma mais adequada e trabalhar o menor tempo possível intracanal, tá? Então, como eu estava falando, né, alguns cuidados que a gente, ainda da instrumentação, a gente não tem que ficar entrando e saindo com a lima, né, chegou no comprimento e acabou, né, e sempre realizar uma irrigação bem frequente, né, cada troca de instrumento e abundante, né. Eu uso aqui como irrigação ativa no meu consultório, eu uso soro fisiológico, né, ou água destilada, né, então eu tenho uma seringa ali de 5 ml, cada troca de instrumento eu despejo 5 ml de água destilada ou soro dentro do canal para remover todos aqueles debris contaminados ali, deixar o canal da forma mais livre possível, né, para que meu instrumento consiga trabalhar de forma mais adequada. Quanto à seleção do material, né, uma das causas também de fratura é quando a gente escolhe instrumentos inadequados, né, para realizar aquele caso, né, tratar aquele dente, né. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter, quem quer fazer, quem é clínico, né, quem é especialista em endodontia, a gente tem que ter uma gama de instrumentos no consultório, né? Não adianta a gente ter, na faculdade, né, como a gente tem muito emprego ali de instrumentação reciprocante, né, parece às vezes que a gente tem a impressão que a R25 resolve todos os casos, né? Mas no consultório, depois fazendo mais casuística, vocês vão começar a ver que não, né? Tem casos que a gente não pode trabalhar com uma lima R25, né? Que é uma lima reciprocante, que ela é muito rígida, né? Então, que a gente vai entrar ali em algumas curvaturas, ela vai estar sofrendo muita fadiga e pode se fraturar. Então, a gente opta por limas reciprocantes, ou reciprocantes também, ou rotatórias, né? Que tenham um tratamento, uma liga com um tratamento térmico mais preparado, né? Para fazer esses processos de curvatura, para entrar em curvaturas e limpar de forma adequada, né? Quando eu falo de utilizar o material adequado, eu não falo só de selecionar a lima certa, né? O material adequado para todo o processo, né, endodôntico, todo o processo de tratamento de canal. A gente, o Lucas deve estar aí assistindo com a gente, o Lucas Peixoto, a gente vê ali no curso, na especialização, né, nas clínicas, às vezes acaba, o pessoal vai fazendo um pouco de gambiarra ali, não vai usando o material adequado. Isso, como a endodontia, ela é uma especialidade que ela é etapa dependente, né, a gente tem que ter o material correto para conseguir executar da forma mais primorosa possível cada etapa do tratamento, né. Quanto mais bem feito a gente fizer a etapa anterior, mais facilitado vai ser a próxima etapa para a gente concluir, né. Então, só para finalizar essa parte aqui, a gente tem que selecionar o instrumento adequado e quem vai decidir qual é o instrumento adequado não somos nós, quem vai decidir vai ser o dente, né? Então, a gente tem que avaliar ali a condição anatômica daquele dente e ver qual é a lima que a gente vai usar. A gente não pode querer adequar o nosso conduto para utilizar a lima que a gente quiser ou a lima que a gente tem ali na gaveta, né? Então, a gente tem que ter uma gama de instrumentos para ver o que aquele caso precisa. Se a gente não tem aquele material no momento da sessão, medica, compra o instrumento adequado e aí vamos embora para concluir o tratamento. Tá? E uma das piores, né, desafios do endodontista, que é a anatomia, né, que é um desafio que a gente tem que enfrentar, né, é uma situação, né, tem dentes que têm curvaturas muito acentuadas, que a gente olha, até uma das meninas lá da especialização, a Thaís, ela me mandou uma foto de um siso, né, que a gente ia tentar fazer. Gente, bati o olho, até nem peguei, deveria ter botado a imagem aqui. Bati o olho naquele dente ali e pensei, falou, fratura certo, né? Uma inclinação de 90 graus numa raiz distal de um terceiro molar, né? Acabou que o dente foi para extração, né? Inviável mesmo fazer o tratamento endodôntico daquele dente. Mas assim, acontece que esse caso era um siso, né? Não estava em oclusão, ali poderia ser
extraído, mas tem dentes que a gente tem que tentar salvar, né? A gente tem que, é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. E para a gente que é especialista, né, no meu caso, e para quem estiver assistindo aí que já é especialista também em endodontia, não dá para fugir, né? Não dá para olhar para a radiografia, teu dente é muito curvo, não vou fazer, vou extrair teu dente e botar um implante, né? Ou daqui a pouco a gente, não vou te encaminhar para outra pessoa, é uma coisa que fica um pouco chata, né? Então a gente tem que se qualificar, né? A gente tem que, de certa forma, ir atrás, né? Ver a questão de quais instrumentos são legais para fazer aquele caso. Hoje em dia tem uma gama absurda, né? De limas rotatórias, ali, principalmente, com pontas e tapers da mais forma variável possível, né? Que limas que realmente são flexíveis, que a gente consegue trabalhar em curvaturas, né? Como é que a gente pode prevenir, então, que aconteça fraturas em dentes que têm curvatura acentuada, né? Não é uma novidade, né? Quem já cursou aí alguma cadeira de endodontia, né, já ouviu falar de desgaste anticurvatura, né? Que basicamente a gente tem que remover o máximo possível, né? De interferências, de projeções dentinárias, né? Fazer o desgaste compensatório, né? Para a gente ter o acesso mais retilíneo, né, no nosso conduto, tá? Acesso sem interferências. Então, a gente vai tentar ampliar aquele terço cervical do dente, o terço médio, o máximo possível, para que o nosso instrumento consiga trabalhar na região apical, na região ali da curva, seja ela em terço apical ou em terço médio, consiga trabalhar naquela região da forma mais solta possível. Como é que a gente enfrenta, então, uma curvatura acentuada, né? É muita paciência, na verdade. Não dá para a gente querer apurar, né, o tratamento endodôntico nesse caso, né? Às vezes eu até divido a sessão, né? No caso, até já mostrei várias vezes esse molar, que eu sou apaixonado, na verdade, por essa curvatura aqui. Esse dente aqui, esse caso, por exemplo, eu fiz em 2 sessões. Primeiro eu fiz o canal palatino, depois eu disse vestibular, e uma sessão só para esse conduto aqui, para trabalhar com calma, para não apurar, né, para não ter riscos de daqui a pouco acontecer alguma fratura, né? Nesse caso não aconteceu, mas fiz da forma mais adequada possível, mas também um pouco de sorte, né? Me ajudou, porque nessa angulação aqui, qualquer instrumento que a gente coloque, até uma lima 10, a chance de fraturar, né, é muito grande. Como é que a gente enfrenta? Como eu estava falando, paciência, né? A gente vai começar a trabalhar devagarinho ali com uma lima 10, né? Que ainda tem um pouco de alguma projeção aqui dentinária que está impedindo que a lima da forma mais reta possível. Poderia aqui ser feito um desgaste cervical um pouco mais acentuado, para minha lima entrar mais reta aqui, para trabalhar de forma mais solta aqui, depois da curva, né? Então, devagarinho, né, a gente vai ganhando espaço lá naquele canal, né? Então, vamos progredindo o máximo possível para o terço apical, vamos aos pouquinhos fazendo uma ampliação progressiva, né? Que milímetro a milímetro a gente vai fazendo uma instrumentação com a lima 10, com a 15, com a 20, entramos com limas rotatórias também, sempre respeitando aonde a nossa lima está trabalhando, né? Por exemplo, aqui, sei lá, vamos chutar que eu tenha, que o comprimento dessa raiz seja 20 milímetros, que eu tenha entrado, por exemplo, 18 milímetros aqui. Não vou pegar uma lima rotatória e tentar avançar mais do que eu consegui ganhar com a manual, né? Vamos pensar, por exemplo, uma lima bem flexível da Easy, que é uma lima 1505, né? Então, ela tem a ponta 15 e cada milímetro que ela sobe na direção da haste, do cabo, né? Ela ganha mais 5. Então, 15, 20, 25, né? Então, eu não vou querer que essa lima ela entre aqui para a região apical direto, sendo que eu estou com uma lima 15 aqui, que é uma lima 15 taper 02, né? Uma lima manual convencional. Se essa lima não está conseguindo avançar, não vai ser a minha lima rotatória, que é mais calibrosa que ela, que vai conseguir, né? Então, paciência. Pouquinhos a gente vai e consegue finalizar, assim, tratamentos endodônticos de qualidade, né, mesmo com desafios anatômicos e sem fraturas, né? Claro, nesse caso, conseguiu obturar. Tem casos que depois eu vou mostrar para vocês que aconteceu fratura, em curvaturas até muito menos acentuadas do que essa, né? Então, o que a gente tem que entender, né, quando a gente fala de fratura, né? A gente tem que entender que as nossas limas, elas não podem estar trabalhando em toda a sua extremidade ao mesmo tempo, né? Peguei o exemplo aqui que todo mundo deve estar acostumado, que é uma das limas
todo mundo deve conhecer, né? É uma R25, uma Reciproc Blue, né? Que é uma lima um pouco mais flexível do que a Reciproc convencional, né? O que a gente tem que entender? Essa lima, a ideia dela é que ela seja utilizada, né, como lima única, né? Então, a gente pode sim, não tem problema nenhum, utilizar ela como lima única, só que a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar ela em 2 momentos, né? Então, quando a gente vai fazer nosso preparo ali, nosso preparo do nosso canal radicular, né? A gente não pode entrar direto no ápice, né? Se a gente pegar e fazer a exploração com a 10 e entrar direto com a R25 até a região apical, o que vai estar acontecendo com a nossa lima? Ela vai estar trabalhando a ponta e o corpo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que dividir ali o nosso processo de preparo químico-mecânico, a gente tem que dividir ele em 2 fases, né? Pelo menos. Então, a gente pode ser com essa mesma lima, a gente entra ali primeiro no terço cervical e médio com ela, que vai ser uma área onde ela vai estar trabalhando só o corpo dela, né? A ponta vai estar solta, tá? Então, a gente faz esse pré-alargamento, né, desse terço cervical e médio. A gente vai lavar bastante com soro fisiológico, vai renovar nossa substância ali. No caso, eu utilizo clorexidina gel, né? Depois que a gente fizer esse alargamento, a gente vai começar a pensar em trabalhar a região apical, né? E podemos entrar novamente com a mesma lima, só que dessa vez, como ela já vai ter sido pré-alargado o terço cervical e médio, a extremidade da lima que vai trabalhar, que vai sofrer estresse, né, vai ser somente a ponta, né? Então, a gente vai fazendo essa intercalação. Trabalha com a ponta, trabalha com o corpo, depois trabalha com a ponta e vai avançando, assim, no nosso conduto até a gente conseguir chegar no nosso limite apical ali que a gente estipular de preparo, seja ele 1 aquém, 2 aquém, no 0 ou 1 além, tá? Não muda o conceito da coisa. Mesmo tentando evitar, né, entendendo os conceitos, né, as fraturas elas acontecem, né? Então a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que ter alguns fatores ali para considerar, tá? Então, quando acontecer, né, se vocês estão dispostos, estão se propondo a fazer endodontia no consultório, na faculdade, né, seja onde for, a gente tem que saber que isso vai acontecer, né? Eu mesmo não fratura assim com tanta frequência, mas acontece aí pelo menos umas 4, 5 vezes ao ano, talvez fraturas endodônticas, e não interessa se fosse uma fratura durante o ano, é uma situação que gera um estresse, um desconforto, algumas a gente consegue resolver, outras não, né, a gente vai preservando, né, tem que tentar ao máximo, né, mas se acontecer, a gente tem que saber, tem que estar preparado para contornar, né. Quando a gente tem uma fratura de instrumento, né, um dos primeiros fatores que a gente vai considerar ali é o tamanho desse instrumento, né? Instrumentos mais compridos, né, mais calibrosos, ali vão ser um pouco mais desafiadores, né, de serem removidos. A gente vai ver mais para frente ali o porquê. Acaba que a gente começa a fazer o processo ali de remoção, às vezes ele se fratura de novo, né? Então aí nós temos a fratura da lima e começa a ser um pouco mais desafiador de fazer esse procedimento de remoção, né? A gente tem que pesar ali o tipo de instrumento que fraturou, foi um instrumento manual, foi um instrumento rotatório, né? Instrumentos rotatórios, por serem ali terem um taper mais calibroso, acaba que eles ficam mais imbricados ali na dentina, ficam mais presos no dente e um pouco mais complexos de se remover, né? A localização, né, onde aconteceu essa fratura, né, tanto o dente, o terço, se foi no terço cervical, se foi no terço médio, se foi no terço apical, se foi antes ou depois de alguma curvatura que esse dente teve, né. Então, o que acontece? Que dentes anteriores, né, e terços mais cervicais são mais tranquilos de fazer esse procedimento de remoção, né, fraturas antes de curva também, né, para o procedimento que eu vou demonstrar para vocês, né, que é o procedimento utilizando ultrassom. A curvatura é um fator muito importante, né, se a lima quebrou depois da curva, provavelmente eu não vou ter visualização, né, que é um dos pontos-chave, né, e a gente não vai estar conseguindo trabalhar com o ultrassom, né. Então, fator principal, né, principal fator para a gente conseguir fazer uma remoção de lima endodôntica é visibilidade, tá? Quem vai nos dar essa visibilidade?
O microscópio operatório é a melhor das ferramentas para a gente conseguir enxergar o que a gente vai fazer dentro do conduto, né? Não é a única ferramenta, tá? A gente pode fazer o uso de lupas, né? Que também vamos dar uma magnificação. A gente tem que ter alguma ferramenta que possibilite magnificação, né? A gente tem que conseguir enxergar mais, né? E somente a olho nu é muito difícil, a gente não consegue ver as medidas, os tratamentos, os canais radiculares são muito estreitos, a gente não, mesmo que seja até um canal um pouco mais amplo, né, à medida que a gente vai descendo ali no conduto, que a gente vai indo mais para terço médio, a luz do refletor no nosso espelho, ela não consegue penetrar, a gente não consegue enxergar para dentro do canal, então a gente está no escuro, né, total escuridão, né? Então se a gente não consegue enxergar, não vai conseguir executar, né? A gente não vai conseguir acionar o nosso ultrassom, vibrar, fazer os desgastes necessários e vibrar no local certo. E aí começa a ter riscos de acontecer outros tipos de acidente, como perfurações, né? Desvios ali daquele conduto, que tornam mais desafiador tanto a remoção como depois da remoção a conclusão, a retomada desse canal e finalização do nosso tratamento endodôntico. Então, principal fator, visibilidade. Tá? Ah, Lucas, então, para eu remover uma lima, eu tenho que ter uma lupa ou um microscópio? Infelizmente, sim. Né? A gente tem que ter alguma ferramenta que nos amplie a nossa visão, né? Que torne mais visível o que a gente precisa enxergar ali dentro. Né? Quanto à execução, né? Como a técnica que eu vou mostrar para vocês aqui é uma técnica utilizando ultrassom, então, obviamente, quanto à execução, eu tenho que ter um ultrassom em mãos. Sim, a gente tem que ter um aparelho de ultrassom, né? Não é um aparelho incomum no consultório, né? A maioria dos dentistas ali para parte de profilaxia, fazer raspagem, tem um aparelho de ultrassom, né? Tem alguns aparelhos que a gente pode utilizar, tá? Alguns não, agora a gente vai ver mais para frente, tá? E um último fator para a gente considerar, que é a tomografia, né, computadorizada, se a gente precisa ou não solicitar uma tomografia para fazer uma remoção de instrumento endodôntico. Eu, aqui no consultório, eu não solicito, né, não é protocolo eu solicitar tomografia para remoção de fragmentos, né. Eu solicito tomografia, na verdade, quando eu acho que eu não vou conseguir remover, né, para pesar algum aspecto anatômico do dente, né, como vamos ver em casos de molares superiores ou em casos de segundos molares inferiores, né, onde se a fratura aconteceu ali na raiz, no caso de molares inferiores em raízes mesiais, né, o que eu quero ver numa tomografia? Eu quero ver se daqui a pouco, se eu tive uma fratura na raiz mesio-vestibular, se a raiz mesio-lingual acaba em mesmo forame, né, então, às vezes, eu nem tento fazer esse procedimento de remoção, acabo limpando o outro conduto, né, fazendo todo o preparo através do outro e obturando o forame pelo canal mesolingual, né? No mesmo caso, molares superiores, né? Se a fratura aconteceu ali em um canal mesio-vestibular ou num canal mesio-palatino, peço a tomografia para confirmar essa questão, se eles acabam em mesmo forame, se está muito desafiador. É claro, se está num terço favorável, um terço reto, estou enxergando, faço a remoção em todos os casos. Mas, se eu começo a observar que talvez eu vou promover um desgaste muito grande, um procedimento um pouco mais invasivo, assim, para o dente do meu paciente, e eu tendo a comprovação na tomografia que eu posso fazer um procedimento mais conservador, né? Então, para isso que eu solicito a tomografia, né? Estou falando umas coisas um pouco mais específicas, né? Para o pessoal aí que está na graduação, né? Essa reflexão da tomografia, né? O que a gente quer no tratamento endodôntico? No tratamento endodôntico, a gente quer vedar, né, a região apical, tá? Então, se a gente conseguir fazer um correto vedamento apical e do forame apical, tudo que está para cima desse tratamento, né, se a gente, por exemplo, não tocou parede no canal mesovestibular, como eu estava dando exemplo ali do molar superior, se tem uma lima obstruindo aquele conduto, né, se eu limpar o canal mesiolingual e vedar o forame, se ambos acabam em forames únicos no mesmo lugar,
eu tenho sim chance de ter grandes sucessos nesse tratamento, né? Porque eu consegui limpar e vedar a região apical. Né? Vamos falar um pouco agora de ultrassom, como eu estava dizendo, ultrassom convencional, né, que a gente usa na periodontia, né. No caso aqui do consultório, eu tenho esse ultrassom mais simples aqui, que é o ultrassom da Schuster, né. Tenho 2 ultrassons, na verdade, da Schuster, né. Tenho exatamente esse da foto, que é o que eu mais utilizo ali, que tem a bomba peristáltica ali com um jato de bicarbonato, que não se utiliza na endodontia, né. O que é importante a gente ter para conseguir fazer esse procedimento de remoção utilizando ultrassom? Um aparelho de ultrassom, né, que dê para a gente configurar a frequência, né? Frequência e remover ali a irrigação, que a gente não precisa de água para fazer esse procedimento, né? A gente conseguindo controlar a frequência, não interessa o aparelho que tiver, tá? Ele vai ser suficiente, vai dar certo com ele. Tá? Tem alguns específicos, aparelhos ultrassônicos específicos para endodontia, não vejo muito a necessidade, tá? Um ultrassom simples ali que dê para regular a frequência tá de bom tamanho. Ah, Lucas, mas eu tenho aquele ultrassom que a gente conecta direto no equipo, né, da cadeira. Será que dá para ser utilizado? Olha, esse tipo de ultrassom que eu já tive contato, nenhum deles tinha regulagem, né, de frequência, né? Então, o que acontece? Eu não sei qual é a frequência que aquela lima está vibrando, aquele instrumento, inserto ultrassônico está vibrando, né? Então, acontece, se eu não conseguir controlar essa potência, a gente vai ver agora que a gente usa insertos específicos para fazer esse procedimento de remoção, né? Se eu não conseguir controlar a frequência, pode ser que eu utilize frequência demais, o que vai acontecer? Eu vou acionar e ele vai quebrar no mesmo instante, antes mesmo de eu utilizar ele no dente, tá? Então, são insertos mais sensíveis, né? Diferente daqueles que a gente está acostumado na faculdade, que é o que a gente vê ali, aqueles insertos mais periodontais, né? Para fazer procedimento de raspagem. Não é aqueles insertos que a gente vai usar, tá? Para fazer procedimentos de remoção, tá? Então, do ponto de vista da autorrotação, realmente não conheço. Se o equipo de vocês permitir um ajuste de frequência desse ultrassom, daria para usar, não teria problema, mas se vocês não conseguem controlar a frequência de 10%, 20%, 30%, 40%, né, totalmente contraindicado, né, não vão conseguir fazer. A única coisa que vai acontecer, além da lima fraturada já tendo no dente, é mais uma fratura do inserto ultrassônico, né, e alguns deles são caros, né, não é legal a gente fraturar. Mais um pouquinho de ultrassom aqui, alguns desses aparelhos, eles têm configurações, né, como é o caso desse da Gnassus. Eles têm configurações específicas ali de periodontia, de endodontia, de cirurgia, né? Se o teu ultrassom tem essa configuração, beleza, coloca na configuração de endodontia. Se não tem, não é algo necessário, né? A gente controla ali direto no aparato ali de frequência, tá? Então, basicamente, eles funcionam todos da mesma forma, eles têm tem escalas diferentes, né? Alguns aparelhos de ultrassom têm a escala de 1 para 10, né? De 10% a 100, né? E outros de 10 a 100, não muda nada, né? A gente só tem que regular ali conforme a indicação do fabricante para aquele inserto que a gente vai utilizar. Qual é a potência ideal, assim, para um inserto, né? Eu falei que o fabricante, ele pega e estipula ali no inserto que ele te vende, né, que ele te entrega, ele estipula a frequência ideal para aquele inserto ser utilizado, né? Eu lembro que eu trabalho muito com insertos da Else, trabalho também com os da Trinx, né? Os insertos da Else são insertos embutidos, agora a gente vai ver um pouco mais nos próximos slides, que acaba que eles são superiores, né? Como eles são uma peça única, eles não têm adaptador, eles acabam propagando muito melhor a frequência, né? Só que são insertos bem mais caros também, né? Eu lembro o primeiro inserto da Else que eu comprei aqui no consultório, né? Eu fui fazer um procedimento de remoção e o fabricante, sei lá, indicava 30% para usar na frequência ali do ultrassom, né? Foi lastimável, assim, eu peguei o inserto, botei 30%, no momento que eu vibrei e toquei no fragmento, assim, simplesmente estourou, né? Eu pensei, tirei a lima em 2 segundos, né?
capaz, né? Fraturei o inserto ultrassônico, né? Porque o que acontece? Às vezes, cada ultrassom é um ultrassom. Então, às vezes, a potência ideal indicada ali pelo fabricante de 30%, pode ser que o meu ultrassom, eu já vi que o meu da Schuster, ele parece ser um ultrassom um pouco mais forte, né? Então, por exemplo, uma frequência indicada ali de 30%, pode ser que eu use 20 ou 10 no meu ultrassom, né? E para isso, tem um procedimento de calibragem que a gente pode fazer, né? Como eu vou demonstrar para vocês aqui nesse vídeo, esse vídeo da empresa da Elce, né? Que o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso inserto, né? Colocar na potência mínima, colocar ele com água, né? No primeiro momento, e a gente vai apertar ele, tá? Agora o vídeo vai nos mostrando que quando ele começa a chegar na potência ideal, né? Ele começa a vaporizar a água, né? Pode ser que o teu aparelho ultrassônico faça essa vaporização antes do que a porcentagem que está mostrando aí nesse vídeo, né? Ele demonstrando 10%, depois ele demonstra 20%, tem aquele gotejamento de água. A potência ideal, né, estimulada ali, que vai ser de 30%, né, nesse vídeo, é quando começa a formar essa névoa, que ele fala, né? Continua gotejando, mas começa a vaporizar a água, tá? Então, a gente tem que só fazer essa calibragem, ver se o nosso ultrassom funciona da mesma forma, né? Para estar dentro dos parâmetros do indicado por essa marca, quando formos utilizar pontas da Elce, tá? Vou mostrar só a vaporização aqui, vamos ver no 25, agora vai começar. Não vou deixar o vídeo até o final, a gente começa a ver ali que ele goteja e começa a vaporizar, né? Então, a gente tem que fazer essa calibragem para ver se o nosso ultrassom funciona dessa forma, né? Para a gente conseguir ajustar a potência ideal para utilizar o nosso inserto. Então, que pontas, né, que a gente utiliza, né, para fazer esses procedimentos de remoção, né? Primeiro eu vou falar das pontas da Trinx, né? Para quem está começando a trabalhar com procedimentos de remoção, é interessante, né? Por quê? Porque é mais barato, né? O que acontece? A gente não tem muito a mão de utilizar ainda, né? Então acontece que a gente vai tentar fazer procedimentos de remoção, a gente não vai remover a lima, a gente vai quebrar nossos insertos ultrassônicos, né? E eles são, de certa forma, um pouco caros, né? Falando um pouco de valores, então, que também a gente não está um pouco acostumado, habituado, né, durante a faculdade, né? Por exemplo, esse inserto da Trinx, ele custa em média 30 e poucos reais, não sei precisar para vocês, né? Enquanto o da Elce custa 180, né? Então, se a gente usar de forma adequada, imagina ali, a gente aciona, pá, 180 reais perdidos já, né? Sem conseguir fazer o objetivo da coisa, que é fazer a remoção, né? Se quebrar depois da remoção, beleza, né? Não tem problema nenhum. Mas é legal os insertos da Trinx, porque o que acontece? Eles acabam que a gente fratura, a gente consegue trocar com eles mais sempre para eles serem mais baratos, né? A coisa ruim dele é que ele é um inserto que ele não é inteiriço, né? Ele precisa de um adaptador, então a gente vai ter um investimento inicial ali nesse adaptador um pouco mais elevado, né? Mas depois a gente só vai trocando as pontinhas, né? Então a gente pode comprar essas pontas finas lisas, né? Que é o caso da TRA12 e a TRA14, são duas pontas exatamente iguais, tá? Que a única coisa que muda nelas é o comprimento, né? Então, é um dos passos até a gente tem que checar nesse nosso inserto ultrassônico chega até o fragmento que a gente vai trabalhar, né? Então, por isso, qual ponto, qual inserto que eu tenho que ter, qual ponto ultrassônico eu tenho que ter? Tem que ter as duas, né? Porque dependendo ali do paciente, a gente não sabe a abertura de boca, às vezes a gente tem a TRA14 e o nosso paciente, a gente está trabalhando ali num segundo molar inferior, nosso paciente não tem abertura suficiente de boca para a gente botar uma ponta tão longa, né? Então, a gente tem que ter, como as limas endodônticas, os nossos insertos também, a gente tem que ter uma gama grande de insertos para adequar o nosso paciente, né? Então, basicamente, aqui no consultório, o que eu uso para fazer procedimento de remoção de lima, né? TRA12, TRA14 da Dental Trinx, né? Ela precisa desse adaptador para ser conectado. Vocês conseguem ver que a extremidade dela é fininha, a gente não consegue embutir ela direto no aparelho de ultrassom, né?
Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa do adaptador. Esse adaptador, ele é universal? Não. O adaptador não é universal, né? Isso é uma coisa ruim também, né? Mas é bom porque a gente pode ter a nossa TRA12 e a TRA14 e diversos adaptadores para adaptar em diversos consultórios que a gente for atender, né? Para vocês terem uma ideia, né? Cada ultrassom ele vai ter um encaixe de adaptador, né? Que é estipulado ali pelo fabricante, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, né? Cada encaixe desses é específico para uma marca, como está nesse catálogozinho aí da Dental Trinks. Tá? Temos também as pontas da Elsa, aquelas que eu falei que são de qualidade excelente, né? Um pouco mais caras, né? Que é ruim utilizar no começo, porque acaba que dá dó. A outra também dá dó, né? Mas essa dá raiva, não é nem dó de acabar fraturando, né? Então, o que eu utilizo aqui no consultório, basicamente, simplesmente, a ponta E5, que é a finaliza para trabalhar intracanal da Elce. Né? O que é ruim da ponta sem inteiriça? Porque ela funciona no mesmo sistema de encaixes, né? A gente vai ter um encaixe N, um encaixe E, um encaixe D, um encaixe E, né? Cada uma vai encaixar num aparelho de ultrassom, né? Por exemplo, eu tenho o da Schuster. A minha ponta E5 é o encaixe N, né? Para encaixar no meu ultrassom. Se eu for atender num consultório, se eu for levar minha ponta, emprestar para alguém que tem um ultrassom da Cavo, minha ponta E5 não funciona, né? Ela não encaixa no ultrassom, não tem como utilizar ela. Então eu precisaria mais R$ 880 comprar outra ponta com encaixe E, né? Então acaba ficando caro, né? Se a gente atende numa gama diversa de consultórios, né? Então às vezes é mais vantajoso, como eu falei para vocês, a da Trinks, né? Que aí a gente compra só o adaptador e vai utilizando as mesmas pontas nos diversos tipos de encaixe, tá? As duas são excelentes, as duas a gente vai conseguir fazer procedimentos, vai conseguir fazer remoção de limas endodônticas, tá? Então, cabe a vocês aqui, melhor couber no bolso, na verdade, né? Então, agora vamos um pouco para a técnica, né, de fraturas de instrumentos endodônticos, né? Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser duas técnicas. A gente vai falar da técnica com microscópio e ultrassom, né? Então, a gente tem ali, que a gente vê na faculdade, até às vezes a técnica tradicional ali, que é feita sem microscópio, né? Que é basicamente ultrapassar o fragmento, tentar remover ele, né? Que, ao meu ver, é uma coisa um pouco ninja de se fazer, né? É uma coisa que eu já fiz procedimentos aqui de ultrapassagem, mas assim, se perguntar, como é que tu fez? Sei lá, tipo, fui tentando ali passar pelo lado e acabou que deu certo. Não tem uma padronização, não tem uma coisa que a gente consiga passar para vocês que vocês depois consigam recriar no consultório de vocês, né? Então é algo muito tátil, né? Então eu não gosto de protocolos, não gosto de técnicas que sejam assim, eu gosto de coisas que sejam padronizáveis e recriáveis, né? Como é o caso da técnica com ultrassom e microscópio, né? Que é uma coisa que, quando pegar a essência da execução do procedimento, né? E é claro, for possível fazer, né, essa remoção, ela vai ser, sim, recriável e padronizável. Vocês vão, sim, tendo as ferramentas adequadas, remover esses instrumentos endodônticos, né? Não tenham dúvidas disso, né? Agora, voltando um pouco, antes da gente ir para os passo a passo da coisa, né? Voltando um pouco para a minha graduação, né? Como eu falei aula passada, eu sempre fui apaixonado, né, pela endodontia, sempre fui doido até hoje, mas sempre fui, desde a graduação, meio doido pela endo, né? E eu sempre buscava querer saber, né, tipo, todas as particularidades, acidentes, complicações, assim, dentro do tratamento endodôntico, como é que a gente consegue resolver aquilo ali, né? Ficava pensando, como é que eu faço uma remoção de lima endodôntica, né? E aí, na época, eu pesquisava na internet, pesquisava vídeos, até acabei nem achando o vídeo, né? Achei só a imagem, mas muitos de vocês já devem ter visto essa imagem, ou até mesmo esse vídeo. Aí eu via eu via na graduação, assim, como faz uma remoção de lima, e eu vi esse vídeo, uma ponta entrando dentro do canal, não conseguia nem achar o canal, e eu ficava vendo como é que é possível fazer esse procedimento, né? Ficava puta, cara, né? Que era inviável, né? Achava, de certa forma, impossível, né? E depois eu comecei a ver que não é tão
tão impossível assim, né? Comecei a pesquisar mais, fui para especialização, comecei a ter acesso a equipamentos que me permitiam enxergar e talvez recriar o que eu estava vendo naquele vídeo, né? Claro que só o equipamento também não basta, né? Eu lembro na especialização, comecei a ter como vai fazer, que a gente tem confiança, que a gente sabe o que a gente vai fazer e que a gente tem as ferramentas adequadas para executar. Então, basicamente, assim, um passo a passo, né? A técnica tradicional, né, sem microscópio, é uma técnica que eu acho que demanda tato e maior parte de sorte, né? Que a gente vai selecionar ali um instrumento um pouco mais fino, né? A gente vai tentar, de alguma forma, curvar a ponta daquele instrumento, a gente vai tentar ultrapassar aquele fragmento, né? E tentar remover, de algum jeito ali. Lucas, tá me escutando? Oi. O Bernardo caiu a internet dele, então a gente pausou rapidinho a transmissão. Só vamos esperar ele conseguir reconectar. Tá. Tá bem, já te aviso aqui. Ele tá retornando aqui, Beleza. só um minutinho. Tá tudo tranquilo? Tô indo muito rápido aí, como é que tá? Sem áudio. Para um pouquinho. Voltou? Começa de novo? Tá. Gente, não sei se ficou sem áudio. Vou retomar de novo o slide aqui. Falando da técnica tradicional, né, que eu falei para vocês ali, que é uma coisa que eu acho que é muito tátil, né, e depende muito mais de sorte do que talvez de habilidade, né. Claro, precisa das duas, né. Só ter sorte não basta. Mas como é que a gente vai tentar fazer esse procedimento de remoção, né? A gente vai selecionar ali um instrumento mais fino, né? A gente vai pré-curvar a ponta desse instrumento, a gente vai tentar ultrapassar esse fragmento de alguma forma, né? Para a gente conseguir tracionar ele para fora do conduto, né? A gente pode tentar ali com limas Redstone, né? Que tem uma extremidade que vai agarrar de forma mais adequada ali no instrumento para a gente fazer esse procedimento de tração, né? Uma lima feita para remover ali gutapercha, né? Resto de gutapercha. Então, se a gente não tiver o microscópio, tiver um aparelho de ultrassom, uma das jogadas que podem ser feitas é um bizu, né? Se a gente conseguir fazer esse procedimento de ultrapassagem, a gente pegar uma ponta de ultrassom convencional mesmo, uma ponta de pério, ou se a gente tiver uma ponta de remoção de pino, melhor ainda, né? E a gente coloca ali vibração máxima no ultrassom, né?
tenta fazer essa ultrapassagem com a lima manual e com a outra mão tenta vibrar com o nosso aparelho ultrassônico o cabo da nossa lima, né, na parte metálica, não colorida, né, para a gente tentar propagar essa vibração ultrassônica para, de alguma forma, a nossa lima manual estar atuando como um inserto ultrassônico, né? Então, isso também é uma forma da gente conseguir tentar deslocar aquele fragmento, né? Se a gente não conseguir, né, a gente vai tentar ali ultrapassar, instrumentar pelo lado, englobar esse fragmento na obturação, ou se nem isso conseguir, a gente vai tentar modelar ali e obturar até onde der, né, até onde a lima, e paciência, vamos ver o que acontece, se daqui a pouco vai encaminhar para alguém que tenha aparatos mais adequados, né, ou o dente vai para um planejamento ali para uma cirurgia parendodôntica, né. Bom, então, por isso é uma técnica que eu não gosto muito, né, que é algo que é difícil de ser passado, é difícil de ensinar, né? É uma construção mais individual, né, e pessoal. Né? E a técnica aqui é o enfoque aqui da aula, né, que é a técnica com ultrassom e microscópio, né, que é como eu estou falando desde o início, que é algo recriável e padronizável, né? Que é algo que tem que ser a endodontia, a gente tem que chegar num nível ali de procedimentos endodônticos ali que a gente consiga recriar e padronizar nossos casos, né, para a gente conseguir ter previsibilidade, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer a nossa radiografia ali do nosso dente que tem aquela fratura, né? Depois a gente vai item a item, eu vou mostrando para vocês com imagem, vai ficar mais fácil de entender, né? Mas, de forma geral, medir o comprimento de um ponto de referência, né? Qualquer ponto que a gente estipular, até esse fragmento, né? A gente tem que ampliar o conduto até o fragmento utilizando o instrumento que a gente está acostumado, que é a broca de Gates, né? Então a gente vai fazer essa ampliagem, por quê? Porque a gente precisa visualizar clinicamente o fragmento, né? A gente não vai conseguir remover, a gente não vai conseguir trabalhar com ultrassom se a gente não estiver conseguindo enxergar, né? Lembra quando eu falei lá para vocês na aula passada, o que a gente precisa? O microscópio nos dá a visão, o ultrassom a ação, né? A gente precisa um do outro para conseguir contornar essa intercorrência, né? A gente precisa sempre secar bastante com cone de papel, né? Porque a gente vai fazendo procedimentos de desgaste ali com a broca de Gates, a gente vai lavar, né, para remover aqueles debris de dentina ali que vai formando, né? E a gente precisa secar para a gente conseguir ver com lupa ou com microscópio, né? Para a gente conseguir ver sem distorção aquele fragmento, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente acha que está enxergando o fragmento, mas na verdade é uma gota d'água, né? Um pingo de umidade que tem ali, que acaba que distorce a nossa visão para onde realmente está o fragmento, né? A gente vai, depois disso, então, que a gente está conseguindo enxergar de forma adequada ali aquele fragmento, a gente vai testar o comprimento da nossa ponta de ultrassom, por isso que eu falei lá que a gente tem que ter uma gama de insertos ultrassônicos, né? TRA 12, TRA 14 e 5, né? Cada uma tem um tamanho um pouco diferente ali, então a gente tem que testar qual vai ser a ponta mais adequada para aquele procedimento que a gente vai fazer, né? Então, tudo resolvido, então a gente vai ir no nosso aparelho, a gente vai remover totalmente a água do ultrassom, né? Por que a gente vai remover a água do ultrassom? Porque a gente precisa enxergar, né? No momento que a gente está trabalhando com microscópio, que na verdade a gente não trabalha com visão direta, a gente trabalha com uma visão indireta, então a gente vai, como naturalmente, né? A gente vai enxergar pelo espelho, né? Então, o que acontece? Se tiver água no ultrassom, eu preciso de visão e de ação, né? Então, eu não vou ter visão, porque o ultrassom vai começar a vibrar, vai espalhar, vai vaporizar aquela água, vai molhar toda a superfície do meu espelho e eu não vou conseguir enxergar mais nada, né? Então, o que a gente tem um microscópio se eu não estou enxergando nada, né? Então, a gente vai remover totalmente a água do ultrassom. Não significa aqui, né, que a gente não vai irrigar, tá? Então, a gente tem que trabalhar com ultrassom. Ultrassom, a gente sabe que promove um aquecimento, né? Experimentem quando vocês forem atender um paciente antes de atender. Peguem seus instrumentos de ultrassom, removam a água, vibrem ali por alguns segundos ou alguns minutos, né? E segurem com o dedo a ponta do inserto de vocês para vocês verem que ele vai promover calor, né? E o que a gente não quer? A gente não quer promover calor no interior do nosso conduto, que vai propagar para o nosso ligamento periodontal, né? Depois que a gente testou tudo isso, tá? A gente começa, então,
já tem a visão direta do nosso ultrassom, fazer um desgaste circunferencial, né? A gente tem que soltar, a gente tem, grosseiramente falando, a gente tem que desenterrar aquele fragmento da dentina, né? Depois que a gente desenterrar, a gente vai fazer movimentos pendulares e sempre ir irrigando com soro fisiológico, tá? O que a gente precisa de instrumentos para fazer isso aí? Porque agora, na próxima, a gente vai já chegando no passo a passo, né? Basicamente, o que a gente precisa de instrumento clínico para fazer uma remoção de lima fraturada é pouca coisa, instrumento básico, né? A coisa mais pesada, né, é ter uma ferramenta de magnificação, tá? Hoje em dia, né, para quem se propõe aí no consultório a fazer endodontia, né, sendo clínico ou sendo especialista, né, tem uma gama infinita de ferramentas de magnificação, lupas e microscópios, com também diversos valores, né? Qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor lupa que a gente vai ter, qual é o melhor microscópio, né? Cara, o melhor é aquilo que tu consegue comprar, é aquele que cabe no teu bolso, né? O importante é aqui, eu quero mostrar para vocês a importância de vocês terem alguma ferramenta de magnificação, né? Não interessa se vai ser uma lupa que nem... eu tenho uma lupa aqui que foi até o Lucas Peixoto, valeu, Lucas, que me deu de presente, né? Que é uma lupa da China. Ele comprou, se não me engano, depois ele fala pra gente, acho que ele comprou pelo eBay, né? Agora ele progrediu, já tá com uma lupa da Zeiss, né? Mas ele me deu essa lupa, eu acho que o investimento de uma lupa dessas, que vai me aumentar 3,5 vezes, né? O investimento de uma lupa dessas é 250 ou 300 reais, depois ele me corrige se eu estiver errado. Então, um investimento baixo, né? Para a gente já ter alguma ferramenta, a gente já conseguir ver melhor, né? Tanto para remover lima, tanto para o tratamento endodôntico de forma geral, né? Então, assim, não tem desculpa. Não tem dinheiro para comprar porque custa não sei quantos mil reais. Pô, então compra um simples e começa a fazer, né? O importante é tu conseguir enxergar o que tu está fazendo, né? Então, material necessário para a gente fazer o procedimento de remoção, né? Então, o kit clínico básico de endodontia, eu até mostrei uma foto do meu kit na aula passada, né? Não botei de novo aqui, desculpa o pessoal aí que não assistiu semana passada, mas basicamente eu tenho o kit, o mesmo que eu usava na graduação ali, o trio, espelho, tamborel, a lima de primeira série, ali então é um kit bem simples. Depois eu até boto uma foto para vocês, tá? Cone de papel para fazer aquele procedimento de secagem, né? A gente precisa ter brocas de Gates, né? 2, 3, 4, 5. Vou fazer tanto desgaste assim no dente, por isso que tem que pesar, né? Se a gente realmente precisa fazer aquele procedimento de remoção. Porque às vezes tu vai ter que realmente desgastar de uma forma um pouco excessiva ali a parte cervical e média, porque a gente precisa ver para a gente conseguir trabalhar dentro do conduto, né? Então, depois que a gente consegue ver, a gente precisa das pontas ali de ultrassom, seja elas da Trinx ou seja elas da Elcio. Eu botei essas duas, que são as duas que eu trabalho. Não me recordo, não conheço se tem alguma outra marca, tá? Mas com essas duas vocês vão estar muito bem servidos, tá? Então, convido vocês, né, para vir para o mundo microscópico, né, para a gente conseguir trabalhar com magnificação, né? Começar a mostrar agora alguns casos e aí a gente já vai se encaminhando para o final da aula. Vai ser um pouco mais curta do que a da semana passada, né? Na semana passada eu falei um pouco demais. Vamos lá. Esse aqui é o meu primeiro caso, quero mostrar para vocês de remoção de lima, onde eu fiz assim, sozinho, né, do começo ao fim, né? Então, eu gosto de mostrar assim que foi um momento para quem faz endodontia aí, fazer um procedimento de remoção de lima é algo muito satisfatório, assim, tu fica muito feliz, né? Esse caso não fui eu que fraturei, não foi eu que quebrei esse instrumento, o paciente já veio ali com uma lesão ali na raiz ali, que precisa indicado um retratamento, não precisava fazer, acabaram que me encaminharam, né? Porque na época eu tinha microscópio, não é o microscópio que eu tenho hoje, tá? Mas já tinha microscópio, já estava começando a me acostumar a trabalhar com magnificação, né? Então, desculpe um pouco as imagens ali, ainda não estava adequado muito bem ali o meu processo de documentação, né? Então, fiz esse procedimento seguindo aquele protocolo, né? Tudo que eu passei para vocês, né? Consegui, removi, beleza, é uma sensação gratificante, né? Espero que quem goste de endodontia aí se capacite, invista, né?
para que vocês possam sentir a sensação assim, gratificante que é de conseguir fazer, às vezes, resolver um procedimento complexo, né? Eu, como sou um louquinho da endodontia, eu adoro complexidade na especialidade. Tá? Então, como é que a gente tenta, então, remover esses fragmentos, né? Aqui um outro caso, trouxe para vocês, de um 26, né? Um paciente também não foi eu que fraturei. As que eu fraturei eu vou contar para vocês aqui, porque não tem ruim, acontece, né? Quem está fazendo endodontia, né? Acontece, né? As fraturas, e a gente tem que estar só preparado para conseguir resolver, tá? Aí vocês vão ver ali, porra, barbada ali, com ali uma raiz mesovestibular, um mini fragmento, me dá teu microscópio que eu tiro essa lima aí, não tem problema nenhum, vou desgastar ali, vou vibrar o ultrassom, vai sair de barbada, né? E às vezes a gente começa a ver, assim, às vezes fragmentos pequenos, assim, em terços fáceis de, digamos, de fazer esse procedimento de remoção, se mostram desafiadores, né? Esse caso dessa lima eu não consegui remover, por mais incrível que pareça, né? Eu consegui, sim, associado a isso, tinha uma perfuração ali na furca desse dente, né? Tinha até esquecido. Mas está tudo bem com o paciente. O último raio-x que eu tenho aqui, ele é bem atualizado, já não tem lesão nenhuma nem na furca, nem na região da raiz mesovestibular, né? Então, esse caso foi a questão ali da técnica meio ninja, né? Técnica tradicional, foi com microscópio, mas técnica tradicional. O que eu consegui? Eu consegui ultrapassar aquele fragmento, tá? Depois de fazer aquela ultrapassagem, né, eu queria, porque queria tirar aquele ultrassom, né, aquela ponta fraturada, mas comecei a pesar, né, não estou enxergando ela, não sei onde ela está, ela se perdeu em algum lugar ali daquele dente que eu não estava conseguindo visualização, né, mas aí passei com a lima, cheguei na região apical, ou seja, é uma lima manual 25, né, então a limpeza desse dente eu vou conseguir fazer, né. Então, obturei o dente, né, com o fragmento ali englobado na obturação, não dá nem para enxergar, né, e ali o procedimento de vedagem, né, que depois eu fiz o vedamento dessa furca aqui com o MTA, né. Beleza, sucesso. Essa é a radiografia mais atualizada. Estava cortado. Ainda um pouquinho aqui de lesão aqui nessa palatina, né, mas a região aqui da raiz mesovestibular, ok, região de furca aqui parece que não tem indício nenhum de infecção, né. Aqui está mais atualizado, aqui a gente já evidencia que não tem mais a lesão aqui na raiz palatina, né, tudo nos conformes aqui, paciente super de boa, né. Aqui um outro caso de remoção de lima também. Esse caso é um pouco mais complexo, né, que é uma coisa que eu não abordei durante a aula com vocês, né, e que às vezes pega, né, quando a gente vai fazer um procedimento de remoção, né, às vezes o caráter paciente, né, esse paciente, ele estava realizando o tratamento endodôntico dele lá no curso, lá no Year 1, né, e foram fraturadas 2 limas, né, uma no distal, uma no mesovestibular e uma no disto vestibular. Eram 4 canais que tinham incidente, né. Então, esse paciente, acabou que o instituto encaminhou aqui para mim, eu fiz no consultório esse caso, né, que a paciente já estava estressada, né, com a situação, né, e não foi nem do ponto de vista da fratura. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, com os pacientes, né, quando a gente está atendendo, né, principalmente ali nos boxes da faculdade, né, e a gente às vezes puxa a orelha do pessoal ali no curso da especialização, porque o que acontece? Esse caso aqui, o dentista ali estava fazendo o processo de instrumentação, né, e eu lembro da paciente me contando aqui no consultório, eu fiquei chateado porque ele se virou para uma colega, né, não vem ao caso quem seja, ele se virou para uma colega e falou, tu me empresta uma, sei lá que lima que era, acho que era me empresta uma One Gold, porque eu tenho uma aqui, mas eu acho que se eu usar ela, acho que ela vai quebrar. E aí ele acabou não pegando uma lima emprestada e usou a que ele falou, né, que ia quebrar. Aí o que acontece? Aí, pô, o paciente está escutando aquilo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Aí aconteceu que quebrou ali no canal disto vestibular e quebrou no mesovestibular, tá? Então a paciente já começa a ficar estressada e ela passa isso para ti. Ela chegou no consultório insatisfeita com o curso, insatisfeita com o colega, insatisfeita comigo, que não tinha nada a ver com
nada, né? Então, a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que lidar ali com o paciente, a gente tem que tirar ele dessa situação estressante, né? Mostrar que vai dar tudo tranquilo, que a gente vai conseguir resolver. Não foi muito bem o que aconteceu nesse caso, mas a paciente está bem, tá? Estou acompanhando ela até hoje, ela já está mais de boa, acabou que ela já é até minha amiga, né? Então, esse procedimento de remoção, removi aquela lima ali do disco vestibular, os canais distais ali, por eles serem um pouco mais amplos, acaba que eles se tornam um pouco mais fáceis de serem trabalhados, né? Os canais mesiais, por serem mais atreziados ali, são um pouco mais desafiadores, né, de fazer a remoção, né? Mas, pô, fragmento não tão extenso, em terço médio, fragmento tranquilo de ser removido, isso eu pensava na minha cabeça, né? Não consegui remover com ultrassom, né? Consegui fazer o procedimento de ultrapassagem, novamente, desse instrumento, né? Não é algo que eu consigo com tanta facilidade, tá? Peguei 2 casos aqui, mas geralmente não é assim que acontece, consegui ultrapassar, tá? E aí que começa a pegar aqui, começa a pegar um pouco do ego, né, que a gente tem. Eu gosto de falar até para me limitar, né, para me botar um pouco para baixo, começa a pegar um pouco do ego, né, porque, pô, removi do disco vestibular, né, ultrapassei ali do mesial, vou conseguir remover esse fragmento também aqui. Pô, puta caso que vai ficar, né, vai ficar lindo, é o que eu quero fazer, né. Então, ultrapassei com a lima 10, ultrapassei com uma lima 15, ultrapassei com uma lima 20, consegui instrumentar com uma lima 1505 da Easy, até o terço apical. Poxa, quer mais que isso? Tá bom já, né? Obtura aí e acompanha, né? Beleza? Não, né? A gente quer fazer o procedimento de remoção, ou a gente quer ampliar com uma lima que a gente está mais acostumado a fazer as finalizações, né? Então, tive a feliz ideia aí de passar uma lima 2505 da Easy, que é uma lima meio correspondente ali, lima R25, que a gente tem da Reciproc, né? Tive a feliz ideia de fazer isso, né? O que aconteceu? Não façam isso. Troquei a lima, né? Removi a do fragmento e acabei deixando a minha do rotatório, né? Então, puta bobagem, né? Poderia ter finalizado ali com a 1505 e ia ficar muito mais previsível que dê certo, né? Tá acontecendo o processo de reparo na paciente, ela tinha aqui um espessamento, talvez seja uma lesão, né? Mas ela tá totalmente assintomática, né? Como eu disse, ela já é minha amiga, né? Depois de todas essas circunstâncias, expliquei que isso poderia acontecer, né? Então, é legal conversar com o paciente muito bem, né? De todas os contras que isso pode levar, o que pode acontecer nesse procedimento de remoção, uma outra fratura, uma perfuração, o dente pode ser muito desgastado e daqui a pouco fraturar, né? Então, tudo isso tem que ser conversado. O que é a diferença do que eu fiz para o que aconteceu no curso? Conversa, né? Eu lido com o paciente, é explicar para ele, né? Que aí ele entende e fica tranquilo mesmo acontecendo outra intercorrência em cima dela, né? Aí depois fecha esse final do dente, né? Beleza, obturado, mas com ali uma sepultada ali na raiz mesial, né? Esperamos que dê tudo certo, vamos acompanhando, né? Mais um caso aqui, como é que a gente tenta remover, então agora vamos começar a mesclar com imagens clínicas, ó. Esse aqui eu que fraturei, ó, cadê a lima, né? A lima ainda não estava lá, né? Esse aí eu fraturei uma lima de pré-alargamento, uma lima 3010, né? Ali no terço cervical da raiz mesovestibular. Bom, beleza. Vamos lá, vamos visualizar esse fragmento, né? Vamos fazer as ampliações necessárias para a gente conseguir ver, né? Ali eu já fiz um desgaste circunferencial naquele fragmento e removido, né? Essa fratura aí acaba que, às vezes, tu nem fala para o paciente, é uma intercorrência ali durante o tratamento, tu tá fazendo, tu vai finalizar de qualquer forma, sessão única, aconteceu, quebrou, tirou, segue o tratamento, segue o baile, né? Não aconteceu, na verdade, nada, né? E obturado. A gente pode ver que a gente promove um pouco de, cadê meu mouse? A gente promove um pouco de desgaste, sim, ali, mas o canal comportava aqui, fica um pouco mais fino as paredes aqui, mas, ponto de vista de custo-benefício, eu tinha que fazer esse desgaste aqui para conseguir ter acesso à região média e apical desse dente, para conseguir fazer um correto limpeza, né? Então, basicamente, continua aqui os processos de remoção, né? Imagem clínica, a gente vai abrir o dente, já vai enxergar direto o fragmento. Não, não é. A gente está vendo aí uma vista
microscópica aí, aumentada 16 vezes, que a gente não está vendo fragmento nenhum, né? Então a gente tem que fazer aqueles procedimentos de desgaste, né? Para conseguir começar a enxergar aquele fragmento, né? Para a gente conseguir trabalhar com ultrassom e conseguir fazer o procedimento de remoção, né? Beleza, caso feliz. Agora vamos então para o passo a passo, assim, como é que a gente tenta de fato assim remover, né? Agora já finalizando a coisa mesmo, tá? Vamos lá. Como é que a gente faz a remoção dessa lima fraturada? Não tem lima fraturada ainda, né? Mas aconteceu. Caso meu também, eu que fraturei, né? Vamos lá. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, radiografia, né? Vamos radiografar. Nesse caso, eu dividi a sessão, né? Eu fraturei no momento final ali, já tinha instrumentado todos com a 25.5, aquelas que eu falei que eu utilizo para fazer a maioria dos preparos de molares, né? Já tinha instrumentado o palatino com a lima 25.5, mas às vezes a gente acha que pode limpar mais um pouquinho, né? E botei uma 40.05 da Easy também para fazer esse preparo do palatino e quebrou na região apical esse dente, né? Poderia pensar, né? Pô, já fiz todo um processo de limpeza ali com uma lima rotatória 25.5, será que eu deixo esse fragmento aqui, obturo até onde eu consegui chegar aqui e preservo esse caso? A gente pode pensar por esse lado, mas como é um canal palatino, um canal que permite que a gente faça um pouco de desgaste por ter as paredes de dentina um pouco mais espessas, né? Estava conseguindo visualizar diretamente aqui a ponta desse fragmento. Eu pensei, não, eu vou remover sim esse fragmento aqui de forma mais adequada, né? Mas dividi a sessão, obturei os outros condutos, né? E depois ia trabalhar só naquele fragmento ali, tá? Trabalhar com mais calma, cabeça fria, né? Já estava no final do tratamento, aí acaba que a gente começa a apurar, porque já está um tempo de sessão longo, o paciente começa a cansar, começa a ficar tudo mais estressante, não para tudo. A endodontia ela é uma especialidade sensacional que ela nos permite fazer isso, né? Diferente da cirurgia, né? A gente consegue, opa, deu, curativo, vamos ver, vamos pensar, vamos planejar, segue na próxima, né? Então a gente vai medir o comprimento, né? Como eu tinha falado para vocês antes, passo 2, é medir o comprimento de um ponto de referência até ali o fragmento, né? Estou usando a ferramenta do meu software digital para fazer essa medição, né? Então tem um comprimento lá de 18,42 milímetros, não é muito exata a coisa, né? Mas basicamente está uns 18, 19 milímetros, né? Então o que eu preciso? Eu preciso aqui, né, ter uma ponta correspondente, né? Porque ela tem que ter 18 milímetros e mais um pouco, né? Porque eu tenho que ainda desenterrar ela da dentina, né? Para depois conseguir remover. Então eu preciso de uma ponta longa, né? No caso, uma ponta TRA 14 da Trinx. Então a gente vai ampliar, né? Utilizando brocas de Gates, né? O conduto para a gente conseguir visualizar de forma mais adequada. A quanto que eu vou ampliar? Vai ampliar o que o teu canal permitir e que te promova a melhor visualização possível, né? Quem vai dizer isso vai ser a anatomia, né? E aí tu vai fazendo esse processo de ampliação. Começa lá com 2, 3, 4, 5, né? Nesse caso, se eu não me engano, eu fui até com uma 4 ou uma 5. Eu ampliei bastante para conseguir visualizar bem o terço apical. Então a gente vai visualizar o fragmento clinicamente, né? Estou vendo lá, e, embora esteja no terço apical do canal palatino, estou tendo uma visão direta, conseguindo ver, né? Tenho a visão para conseguir executar a ação depois com o ultrassom, né? Diferente se eu não estivesse conseguindo ver, né? Esse tipo de procedimento, uma lupa eu vou conseguir enxergar, já começa a ficar um pouco mais duvidoso, começa a ficar um pouco mais desafiador. Talvez precise, estritamente, infelizmente, precise ter um aparato que te dê um potencial de ampliação, de magnificação e de iluminação, né, mais adequado para tu conseguir ver de forma mais adequada, né? Então a gente vai visualizar esse fragmento, a gente vai secar com um cone de papel absorvente para não ter nenhuma distorção na nossa imagem, né? A gente vai testar o comprimento da nossa ponta de ultrassom, se ela consegue chegar até o nosso instrumento fraturado. A gente vai remover toda a água do nosso ultrassom e ajustar a potência, né, conforme o nosso inserto. E
promover um desgaste circunferencial aqui. Depois a gente vai ver os vídeos, fica mais fácil. Né? Promover um desgaste circunferencial na volta do nosso fragmento. A gente quer desenterrar ele da dentina, a gente quer que fique exposto essa liga metálica aqui, tá? Para que a gente consiga depois fazer movimentos pendulares aqui. A gente vai escutar até um barulhinho quando a gente estiver fazendo da forma adequada, tipo tec, 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 tec. Ele vai propagando essa vibração até que ele solte, né? Irriga bem com soro fisiológico, né? Entre esses dois desgastes. E, como eu falei para vocês, esses movimentos pendulares, né? Estou fazendo isso, não sai, não sai, não sai. Irriga, lava bem, talvez desenterre ele mais um pouco, amplie esse desgaste circunferencial, não desgastando parede, tá, gente? Desgastando na volta do fragmento, apicalmente, para soltar uma parte maior, para a gente conseguir ter uma propagação da vibração ultrassônica de forma mais adequada para ele se desprender, tá? Aqui não tem nada nem a ver com endodontia, a gente tem que esquecer o processo biológico de toda a coisa, né? Isso aqui é física, né? A gente tem um inserto ultrassônico vibrando numa frequência, então é um metal vibrando em outro metal, vai vibrar e uma hora ele vai sair, é física, tem que sair, né? Claro, se ele não tiver, o que pode acontecer às vezes, se ele está depois de uma curvatura, é sair metade, né? A gente vai ver mais para frente. Então, um fragmento bem visualizado ali, né? E faz o processo de remoção, né? Instrumento removido e novamente obturado. Mas, nossa, Lucas, olha todo o desgaste que tu fez aqui nessa raiz palatina. Bom, a gente tem que pesar, né, o custo-benefício, né? Eu não queria deixar uma lima lá fraturada, né? Essa raiz palatina ela é robusta, ela me permite esse desgaste, tá? Não acredito que vá prejudicar a longevidade desse dente do ponto de vista de fratura, por esse desgaste um pouco mais excessivo, né? Que esse desgaste me permitiu remover aquela lima e obturar o dente de forma mais adequada. Tá? A gente conseguir entender aqui, agora vamos para uma parte de vídeos, né, para a gente enxergar, olha como a gente tem a visibilidade, né? Mas será que precisa de um microscópio para a gente fazer esse procedimento de remoção? Vou deixar o vídeo responder por mim essa pergunta, né? A gente precisa sim. Ó, consigo vibrar. A gente vai parando, né? Já deveria ter feito irrigação, ó. Eu estou fazendo errado. As próximas remoções fazer de forma mais adequada. A gente tem que ir procurando defeito nas coisas que a gente faz, por isso que eu gosto de documentar, né? Eu vou olhando depois e vou tentando melhorar. Fazer o procedimento de lavagem agora. Vamos ver se vai sair. A última vez que eu vi esse vídeo, ele saiu. Vamos ver se continua. Movimentos pendulares, ó, por um lado e por outro, tentando soltar aquele fragmento lá de dentro. É um procedimento rápido de fazer, às vezes sim, né? Mas às vezes demora bastante tempo, né? Então, se a lima está numa porção adequada, às vezes tu vibra, às vezes é irritante, né? Como eu brinco que eu me irritava lá com o professor Peixoto. Às vezes eu estava vibrando uns 40 minutos aquele instrumento, ele chegava, vibrava no ponto certo e o negócio saía em 5 segundos. Ficava puto com ele. Mas isso aí é treinamento e técnica, né? Vamos lá agora o videozinho aqui, que agora acho que é onde a mágica vai acontecer. Soltou, grudou no meu inserto ultrassônico. Vamos ver. Ali está ele. Vai seguir ali, como eu já mostrei para vocês, o processo de limpeza, obturei, né? O paciente ficou super de boa, né? Ficou braba por vir mais uma sessão? Claro que não. Falei para ela, aconteceu uma intercorrência, ele teve uma fratura de uma dessas agulhinhas, essas liminhas que a gente usa para fazer o processo de limpeza. Vou removê-la para ti sem problema nenhum, tá? Acaba que a gente vai criando um pouco mais de confiança, a gente consegue passar isso para o paciente, e o paciente nem fica, não fica
nervoso com aquela situação, né? Porque se ficasse também um fragmento lá, a gente trabalha com ligas de níquel e titânio, né, que são totalmente inertes ali também para o organismo, ia estar promovendo um vedamento não tão adequado, mas ia estar ali dentro do nosso conduto para a gente acompanhar, né? Nesse caso, conseguir remover. E um plus aqui para vocês, um caso que eu fiz, se eu não me engano, foi semana passada, se não foi semana passada, 2 semanas atrás, né? Que é de uma paciente que chegou com ali uma fraturada em terço médio, né? Pena que a gente está na live, eu achei que ia ser totalmente no Meet, né? Eu ia chamar alguém para fazer esse procedimento de remoção aí, né? Mas, basicamente, vamos passar mais uma vez só para vocês relembrarem, né? Como é que a gente faz esse procedimento de remoção, mesma coisa, ó. Vou conseguir visualizar de forma adequada, simplesmente tirando o curativo e espiando dentro ali do dente. Não interessa se eu tenho um microscópio, seja o microscópio que for, né? A visão 10 vezes aumentada, não enxergo nada de fragmento. 16 vezes não enxergo nada de fragmento. Cadê esse fragmento? Né? Então, a gente tem que ir para medição ali, ver o conduto que ele está localizado, né? Pegar o ponto de referência, medir até o fragmento, tá? Qual é o jeito clínico mais fácil da gente fazer essa medição? Às vezes nem precisa fazer uma radiografia, né? A gente pega uma linha endodôntica mesmo, coloca ali até onde bate seco, em cima do fragmento, baixa o stop, tá aí a nossa medida, não precisa radiografia, né? Foi até burro com esse slide, né? Então, clinicamente falando, baixa o stop da lima, já temos a medida ali do nosso fragmento, já sabemos até onde a gente tem que desgastar com a Gates, né? Então, a gente faz essa ampliação com Gates, já conseguimos visualizar o fragmento agora, né? O que eu fiz aqui, ó? Peguei esse desgaste, esse aqui foi o desgaste circunferencial, que eu já fiz com as pontas de ultrassom ao redor do fragmento, com o objetivo de desenterrar ele, como eu falei anteriormente, né? Depois de desenterrar, a gente começa, então, a fazer o procedimento de implantar o modelo de fragmento. Parece que ele já flutua, porque isso acontece porque ela solta o fragmento mais coronal ali, e o fragmento mais apical preso em alguma irregularidade que tem lá dentro do conduto. Então, lava bem, vamos visualizar de novo, tem que ter paciência, né? Paciência e repetitivo, vibra, até que na hora ele sair. Eu falei físico, né? Soltou, criamos um compressor, de novo, vamos ver se saiu, e foi metade, né? A gente começa a ficar o fragmento começa a ser mais apical, começa a ser mais complexo de remover, né? Mas vamos lá, vamos tentar, vai sair, né? Então aí tá ali a pontinha dela de novo, ó. Tem que fazer esse procedimento de remoção, então continua sendo o mesmo conceito, o mesmo passo a passo, tá? A gente vai ter uma nova medida, a gente vai estabelecer essa nova medida, vai ampliar de novo com a Gates, lava bem, seca, desgaste circunferencial e movimento. Se eu tiver que aumentar a linha da modificação, por exemplo, eu consigo enxergar quanto é que eu estava usando, né? Raramente trabalho com 25 vezes, como é o caso desse experimento aí, mas aí eu estou numa modificação máxima do microscópio. Oi, oi. Beleza. Mal, pessoal, ficaram ouvindo aí eu raspar um vidro aqui no consultório. Sacanagem, né? Eu sou do ultrassom. Tirei o áudio aqui, ó. Então, deixa eu pausar aqui um pouco. Deixa eu voltar. Peraí. Aqui. Adiantei. Cadê? Aqui.
Como vocês viram ali, que ficou em um pedaço de fragmento, a gente vai repetir o mesmo passo a passo, né? Vamos medir de novo, vamos ampliar com gates, vamos secar, fazer distância diferencial, para a gente soltar o depois filtrar de novo, fazer um movimento. Vou fazer isso de novo, né? Aí. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todo aquele procedimento de novo e seguir tentando fazer o procedimento de remoção, né? Raramente eu trabalho com essa magnificação máxima do microscópio, né? Estou chegando aí 25 vezes maior, né? E aí a gente vai fazendo esse processo aí de movimentos pendulares, né? Lava, até que essa lima vai sair. Ela vai sair, tá, gente? A gente tem que só ficar, persistir, né? Tem que estar vibrando ali no lugar certo, né? Executando o passo a passo de forma correta, né? E repetindo, como sempre estava falando aí para vocês ao longo de toda a aula, que é física, né? A gente está vibrando, uma hora essa lima ela vai se soltar da dentina e vai pular, tá? E vai saindo. Dá agonia até de ver o vídeo. Você tem que ver como é que é fazendo o procedimento, como tu fica ansioso que essa lima salte dali logo e saia, né? Da remoção de fato, você pode ver vários vídeos, né? Então, não foi um procedimento que eu fiz em 40 segundos, nem em 2 minutos, né? E quase uma sessão, né? Metade de uma sessão para remover. Agora soltou, né? Soltou o último fragmento, pesquei, removi. O que a gente tem que ter muito cuidado, uma coisa que eu não fiz nesse caso, às vezes é obstruir as outras entradas dos condutos ali, né? Com algodão, porque é raro, mas às vezes o que pode acontecer, ela salta do conduto e vai para outro, né? Todo procedimento de volta de remoção, claro, bem mais fácil de remover, né? Porque ela não vai estar imbricada na dentina, mas mesmo assim, uma dor de cabeça a mais ali, um tempo a mais de cadeira desnecessário, né? Então, ali uma removida, depois o tratamento segue dentro da normalidade ali, né? Fazendo o processo de ampliação, de limpeza, né? Obturação, nesse caso, como eu fiz um desgaste um pouco mais excessivo, ali acabei até usando um cimento biocerâmico, né? Um biocecília da Angelus, a gente obtura e faz uma restauração ali meio rudimentar, uma blindagem, né? Só para o nosso dente não ficar fragilizado, para depois, se o paciente quiser, dar uma anatomizada nesse dente aqui, ou fazer alguma restauração indireta aqui que reabilite estética, né? Parte funcional, resolvemos, né? Bom, então, gente, para finalizar aí, né? Eu peguei essa frase aqui para botar de encerramento, né? Nada é tão complexo como a gente imagina, né? Lá no tempo da graduação eu imaginava que esses procedimentos fossem uma coisa impossível de fazer, né? Claro, tem alguns que realmente são, né? Mas aí não é culpa nossa, né? Então, é possível, sim, né, a gente fazer esses procedimentos de remoção, né, desde que a gente tenha treinamento adequado, desde que a gente tenha equipamento adequado e que não seja fisicamente, né, impossível, né, vai remover um fragmento depois na curva utilizando uma técnica de ultrassom, impossível, não interessa quanto treinamento tu tenha, equipamento tu tenha, não vai conseguir, tá? Espero que tenha sido legal para vocês ver aí as imagens, ouvir aí meu relato aqui dessa aula de remoção, tá? Fico agora aí aberto aí, quem tiver alguma dúvida, quem quiser me chamar, quem tiver vergonha de falar e de abrir o microfone e fazer algum questionamento também, podem falar comigo pelo Instagram ali, como eu falei aula passada, eu sou um louquinho da endo, né, então pode me chamar a hora que for ali, que a gente bate um papo, né, adoro conversar de endodontia, tá? Valeu a atenção aí, pessoal, ficamos 1 hora e pouquinho aí, conversando, né, valeu mesmo. Feito. Parabéns, Lucas. Excelente a palestra. Valeu. Vários comentários aqui. Ótima palestra, a Marta comentou. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu tirar. Melhor endodontista do Brasil, Lucas Peixoto. Aqui.
Alexandre Peixoto elogiando as imagens. Ah, Peixotão. Aqui uma aluna, Gilciane, dizendo que ficou com saudade de fazer o Maendo. Aula maravilhosa, imagens perfeitas. Parabéns, Lucas. Mensagem da Camila Marques aqui. Valeu. Muitos agradecimentos, pessoal aqui agradecendo e te elogiando. E parabéns, Lucas. Eu espero ter contribuído e colaborado para entender um pouco mais do assunto. Deixa eu só falar, Larissa, ali. Estão me ouvindo? Sim, prof. Primeiro, dar os parabéns para o Lucas, né? Excelente aula. Foi muito boa. Acho que o pessoal gostou bastante. É uma coisa que é muito nova para quem está na graduação. E acho que ficou bem claro ali. Então, falei até aqui rapidinho, né, no WhatsApp com a Larissa. E na faculdade, né? O que a gente faz? O que acontece? Não acontece tanto a fratura de instrumento, mas acontece ali. Então, o que a gente pode fazer? Aí eu falei para ela, é aquilo que ele falou lá no começo: sorte, tato, tentar passar, muitas vezes a gente consegue. Primeiro, dar os parabéns para o Lucas, né? Excelente aula. Um especialista, né? Boa, acho que o pessoal gostou bastante. É uma coisa que é muito nova para quem está na graduação. E acho que ficou bem claro ali. Então, eu falei até aqui rapidinho, né, no WhatsApp. E na faculdade, né? O que a gente faz? O que acontece? Não acontece então, tanto. Por isso que eu falo que às vezes tem casos que são para especialistas, mas né? Acontece ali. Então, o que a gente pode fazer? Aí eu falei para ela, que ele falou lá no começo: sorte, tato, tentar passar, muitas vezes a gente não é o meu, pessoal. Eu já silenciei aqui. Excelente aula. Então, acho que o pessoal gostou bastante. É uma coisa que é muito nova para mim. Aí, era da Exil. Aí, deu. Então, por isso que, né, ali na faculdade acaba que é aquilo que o Lucas mesmo falou, às vezes a gente vai na sorte, no tato, e é por isso que às vezes a gente fala que tem casos que são para especialistas. Então, não é porque a gente não quer fazer ali ou não quer deixar fazer, é porque a gente, além da mão do especialista, precisa de todos esses aparatos, muitas vezes, né, que a gente não tem acesso ali. Então, por isso que às vezes a gente fala, indica para o curso de especialização, indica para um especialista, se o paciente puder ir, né, porque além do treinamento, precisa desses aparatos. Mas eu acho que é super válido para o pessoal da graduação enxergar como isso é feito, como que um especialista trabalha, né. Os que gostam aí de endo estão olhando o Lucas agora e falando, então, mirando onde eles podem chegar daqui uns anos, né? Então, isso é legal. Acho que não tinha nenhuma pergunta, né, Larissa? Quer falar alguma coisa, Zil? A Zil tá mutada. Ela fechou o áudio dela. A gente reclama do tempo ruim, assim, da chuva, não da tua aula, Lucas, do tempo mesmo, que ficou muito instável a conexão da galera. Recebi mensagens no privado, o pessoal não conseguiu assistir, algumas pessoas pediram, inclusive, para gravar a aula, né? A gente está trabalhando nisso, vai ficar disponível. Mas só elogios aqui para ti. Ah, valeu. Mas critiquem também, eu gosto de ser criticado. Eita, tô sem áudio agora. Ninguém tem dúvida, mas... No tempo ruim, assim, da chuva, não da tua aula, Lucas, do tempo mesmo. Ficou muito Sim. instável a conexão da galera. Recebi mensagens no privado, o pessoal não conseguiu assistir, algumas pessoas pediram, inclusive, para gravar a aula, né? A gente está trabalhando nisso, vai ficar disponível. Mas só elogios aqui para ti. Ah, valeu. Mas critiquem também, eu gosto de ser criticado. Eita, tô sem áudio agora. Pois é, eu não sei. Bernardo? Ninguém tem dúvida, mas no tempo ruim, assim, da chuva, não da tua aula, Eu tô tentando, não sei por onde. Fecha o YouTube. Não tô conseguindo pelo WhatsApp, pelo YouTube. Tá me ouvindo aqui, Nádia? Sim. Sim, estamos te
ouvindo, prof. Sim, eu posso falar. Não conseguiu assistir algumas pessoas. Pediram, inclusive, para gravar a aula, né? A gente está trabalhando. Eu vou tirar para aqui. ficar disponível. Mas só elogios aqui para ti. Valeu. Mas critique também, eu gosto de criticar. Tá, eu posso falar? Eu não consigo, não tô conseguindo ver onde tá aberto para mim. Sem áudio agora. Pois é, eu não sei. Bernardo, eu tô tentando, não sei por onde. Fecha o YouTube. Não tô conseguindo pelo WhatsApp, pelo... Tá, eu fechei o YouTube. Vocês me ouvem daqui? Agora sim? Tá. Lucas, excelente, maravilhosa a sua aula. Eu amei, tá? Depois eu vou dar uns toquezinhos para você, tá? Já que eu posso puxar sua orelha. Tá? E desculpa aí pela minha atrapalhada com o áudio e o YouTube, porque eu tô com os dois, né? E foi bom as suas reflexões sobre ser ninja, porque é bom que todo mundo veja que as professoras, os professores de endodontia muitas vezes fazem papel de ninja dentro da clínica, né, Nádia? Muitas vezes a gente tem que remover instrumentos ou pontas de broca, o que for, de forma ninja, porque nós não temos o microscópio, né? Não temos as pontas de ultrassom, então vai na mão, vai no dedo, na experiência e como você mesmo usou o termo, ninja, né? Então isso até é bom para que os alunos vejam que a gente não está ali de brincadeira, às vezes não consegue sair, às vezes não sai, mesmo tendo todo um aparato. Imagina sem o aparato, que é a situação nossa como professor, infelizmente, né? A gente não tem microscópio, o microscópio que tem está no terceiro andar, não consegui descer para o primeiro andar. Quem sabe vocês dois, Lucas, aí consigam fazer descer para ficar disponível para os alunos e para a gente usar. Não dá para ninguém, só não mover. temos as pontas de ultrassom, então a gente faz o que dá, né? Dentro da possibilidade, dentro da nossa experiência, das nossas mãos, né? E a gente remove se der, se não der, vai ter que ficar lá dentro da obturação, vai ter que rezar, vai ter que preservar e fazer o quê? Essa é a realidade da faculdade, a realidade da faculdade federal, né? Agora, tem alunos que já começam a ir atrás de aparatos antes, né? Mas o microscópio realmente é bem complicado para a gente. E para início de carreira é difícil, né, Lucas? Como você mesmo disse, começa lá pela lupinha, mais baratinha, depois para uma lupa melhorzinha para as AIS, depois vai para o microscópio, que é da Aliança, por exemplo, depois vai para uns AIS, né? Então, de pouco em pouco, começa com Fusquinha até chegar lá na Mercedes, né? Acho que isso é bem legal. E eu gostei muito. Se vocês tivessem dúvida, podiam aproveitar o Lucas aí, gente. Mas se não, manda no Instagram que o Lucas Ninja aí, robótico, vai responder vocês, tá? Obrigada por todo mundo que tá aí até agora, né? Muito bom. Quero agradecer a todos. Nádia, pode ir aí, fica contigo agora. Beijos! Acho que só isso mesmo, Exil. Ninguém mandou dúvidas, né? Só parabenizaram bastante o Lucas. Então, queria também agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o Bernardo pela força, a Larissa também, super empenhada em fazer de uma maneira que não excluísse ninguém que queria assistir a aula, né? Então, todo o mérito aí disso é da Larissa e do Bernardo. Então, queria agradecer bastante, parabenizar o Lucas pela aula, muito boa. E acho que podemos encerrar, então, a transmissão. Que ninguém tem dúvidas, podem mandar para o Lucas, então, depois no Instagram. Sigam ele lá, ele vai virar blogueiro. Agora que ele é youtuber. Beijo, pessoal. Na próxima semana temos mais atividades, então espero que a gente siga se encontrando toda quarta-feira. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. Beijo.